Alô a todos, estamos aqui novamente no nosso canal Guia dos Perplexos para gravar mais um vídeo e fazer uma pequena explicação. Dois dos membros inscritos no nosso canal trouxeram-nos uma perquisição, uma pergunta, até com certa admiração, de que eu teria prometido no vídeo Transmutação falar sobre a iniciação de Moisés, e parece, segundo a visão deles, que eu não toquei nesse assunto, a não ser no vídeo Transmutação 3, em que eu teria descrito um pouquinho no final a iniciação de Moisés feita por Jetro no templo duplo de Osíris e Elohim, no Monte Sinai, e só aquele pedacinho ali onde Moisés é induzido ao coma e que poderia morrer ou não morrer, e ali seria, portanto, no final desculpem, do terceiro vídeo sobre transmutação, eu teria tocado em um pedaço da iniciação de Moisés e na verdade, o assunto que eu estava fazendo em mutação, que era a iniciação de todos nós, como eu sou alquimista, como eu fiz as iniciações alquímicas, então a intenção é passar para vocês a minha experiência. Como eu disse, eu sou apenas um dedo que aponta o caminho, e achei que deveria dar um exemplo de uma mutação, de uma mudança, né? O livro da alquimia, que é clássico, naquele quadro famoso que tem a esfinge, o corvo, os objetos do alquimista, que são de um químico hoje, pipeta, bureta, proveta e etc. O forno alquímico e o processo de mutação, que é a transformação interior e que se reflete depois no exterior. Enfim, eu teria então deixado vocês perplexos, porque disse que iria descrever a iniciação de Moisés e, no final das contas, não fiz. Então gastei o vídeo 1, transmutação, o vídeo 2, transmutação 2, e o vídeo 3, transmutação 3, falando sobre uma coisa que não seria exatamente a iniciação de Moisés, mas me desloquei praticamente para a nova ordem mundial. Bem, parece que eu não fui muito claro, ou parece que vocês ainda estão com a venda nos olhos, porque em todos os 3 vídeos eu falei explicitamente sobre a iniciação mosaica. Então, como não ficou claro, no início desse vídeo, que já vai se chamar Mutação 1, 2, voltaremos à iniciação, a apontar o caminho que eu fiz e que vocês farão não do mesmo jeito. Então, não fui muito claro. Então, primeiro de que tudo, vamos mostrar uma imagem idealizada de Moisés. Aqui nós temos a figura que mostra a imagem idealizada de Moisés. É num ambiente que é em outra dimensão, meio psicodélico. Aqui está o grande iniciado de joelhos diante do grande olho, do olho que tudo vê. E em outros livros nós temos a figura dele mais aproximada. Nós sabemos que Michelangelo fez uma estátua célebre de Moisés que tem cornos, tem chifres. Se encontrá-la, eu falei para vocês. Então, o que nós fizemos nos vídeos Transmutação, que terminamos falando sobre a ordem mundial, sobre o clã de Rothschild, sobre o poder que eles exercem sobre a Terra, e que no final das contas eu estava falando para vocês de um assunto extremamente da nossa
de importância, de muita importância, que foi começado a ler no livro do Eduardo Churret, mas vocês ainda estavam com a venda sobre os olhos. Então vamos recordar o que eu fiz naqueles vídeos e que alguns não viram. Então, Eduardo Churret, dando o Moisés dos santuários, né, no livro dele, Os Grandes Iniciados, ele fala de Moisés, aqui, né, e começa com a tradição patriarcal, onde ele nos surpreende dizendo que Abraão não foi pai consanguíneo de Isaac, Isaac não foi pai consanguíneo de Jacó, Jacó não foi o pai consanguíneo de José, e aí sucessivamente. Então, é uma revelação que está nos santuários, quer dizer, vocês não encontram isso na Bíblia, ou seja, o Moisés da fé e o livro que nos fala sobre ele nos mostra um personagem que teria por ancestrais os pais, os patriarcas, e esses patriarcas seriam, primeiro, numa lista muito grande dos patriarcas pré-diluvianos, que começa com Adão e passa por muitos, Éber, e depois os patriarcas pós-diluvianos, que nos traz Noé, e finalmente chegamos a Abraão. E aí, propriamente, os arqueólogos querem provar que esse existiu. Os outros não dá só para especular. Então, o que é que eu fiz nos 3 vídeos que parece que não foi visto, não foi percebido? Bem, aqui nós temos a tradição patriarcal e, vamos dizer assim, uma quase denúncia do Churret que esses grandes patriarcas, grandes mentes, foram membros de um tipo de associação semi-secreta que cultuava o Deus único, monoteísta, seja Yahvé, seja Javé, seja Eloá, Elohim. O nome não interessa para Churret. Churret muda de nome frequentemente. Ele fala Deus e em um momento que ele quer, ele aplica o nome Javé a esse Deus. E em outro momento ele já fala de Elohim e troca os nomes à vontade. Yahvé, Elohim, o que é outro assunto. Mas o que ficou ali claro nos 3 vídeos, que parece que nem todos viram, é que Moisés seria herdeiro dessa tradição patriarcal que impõe o monoteísmo e que tem o monoteísmo como uma ideia fundamental, e essa tradição monoteísta esconde, e depois vai ser revelado a Abraão, né, que Deus reserva o governo do mundo, da Terra, do planeta Terra, para esses herdeiros de Abraão. Não importa, o personagem é suposto, segundo Harold Bloom e David Rosenberg, não está, segundo ele diz aqui, o autor javista não está preocupado com a existência histórica de Abraão, Isaac, Jacó, nem de Moisés, né? Também foi lido já para vocês, né? O padrão de medida do javista é davídico, embora que, por definição, ele tome Davi como modelo. O que está na sua mente, o tema é a figura de Davi, que ele, como escritor, escriba do rei Salomão, conheceu enquanto criança, provavelmente, porque Davi é pai de Salomão, pai de verdade, pai biológico. Então, o escritor javista, o escriba da corte, o responsável pela
pela tradição, pelo livro, né, pela escrita do livro de Jota. Então, na verdade, eu estou habituado com essa máscara, a outra era mais fácil. O objetivo dele seria estabelecer uma tradição que não existia, uma tradição onde todos os homens da terra adorassem um único Deus. E São Paulo depois vai nos acrescentar, vamos dizer assim, esclarecer isto numa frase célebre em que ele diz sinteticamente: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, uma só fé. Então era o que Moisés queria, né? Então, quando o escritor aqui, o David Bloom, David Rosenberg e o Harold Bloom colocam, o javista, o escritor da Bíblia, da vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, não estava preocupado com a existência histórica desses personagens, que talvez fosse uma lembrança com uma aura lendária envolvendo eles, mas Davi não. Davi era histórico, ele conheceu. Menino ainda, andando pelos corredores do palácio, ele deve ter encontrado Davi já velho, deve ter presenciado a morte de Davi, porque ele era escriba no rei Salomão, que foi filho de Davi. Então, o pai de Salomão é conhecido do Davi, do javista, e esse era histórico. Então, ele se empenha, ao descrever Davi, toma Davi como herói, porque Davi pertence à história. Mas Jota não se preocupa em escrever uma história contínua, indo dos patriarcas ou do início, do começo do mundo. Na verdade, ele duvida ou não considera absolutamente certo que Abraão, Isaac, Jacó, José são realmente personagens históricos, porque o que Salomão tinha pedido a ele era que escrevesse uma epopeia na qual o Deus dos monoteístas, o Deus dos patriarcas, da tradição patriarcal, fosse o herói. Então a questão aqui é esta, o centro é este, né? O herói da Bíblia é o Deus único, e o povo judeu entra nessa história como sendo o seu povo escolhido, portanto o povo que é capaz de espalhar essa ideia, disseminar essa ideia pela terra. Aí entra Moisés, né? Quer seja o Moisés idealizado na figura que nós mostramos aqui a vocês, né? Quer seja o Moisés da fé, como vocês imaginarem. Então entra Moisés. Onde é que Moisés entra aí? Moisés entra no momento em que ele, segundo o santuário, segundo o personagem das escolas iniciáticas, Moisés naturalmente era contrário àquelas ideias dos reis e monarcas politeístas. Aqui nós temos a cabeça de Sargão, não se tem certeza se é Sargão I ou Sargão II, mas o fundador do Império Acádico, Sargão I ou Sargão II. E aqui nós temos o herói de um épico caldeu que foi trazido desde os sumérios, que é Gilgamesh, com um leãozinho no colo, mostrando como ele não tinha medo de leões. Então, o exercício predileto dos reis daquela época era caçar leões à unha, com a lança. Quer dizer, o bicho tinha que chegar bem perto para ele poder matar.
Geralmente a coisa era feita assim: quando o leão dava o bote, o salto, ele fincava o cabo da lança na terra e com o cálculo perfeito de que o leão ia cair sobre a ponta da lança. E o leão caía com a boca próxima a ele. Então, essa é a ideia. Portanto, no triângulo que nós vamos mostrar a vocês, sabedoria, poder e bondade, né? Os povos antigos, exceto a tradição patriarcal, idealizavam a força. Por isso touro aparece tanto. Aqui nós temos a figura de Alexandre da Macedônia, um dos homens mais fortes e mais poderosos do mundo, que se acreditava Deus e matou o irmão no banquete que os soldados disseram, quando os soldados disseram a Alexandre: Senhor, os comandantes não podem mais continuar, estão com saudade das suas esposas e dos seus filhos, eles não podem mais continuar. Então, Alexandre ficou muito triste, porque ele queria conquistar o mundo todo, mas vejam, obedecendo à tradição patriarcal. Eu vos darei a terra, né? Mas só com uma ideia errada, que foi essa ideia aplicada na nova ordem mundial. Quer dizer, aquele que governa o mundo todo, segundo os patriarcas, segundo a tradição monoteísta patriarcal, tinha que ter qualidades especiais: sabedoria, poder e bondade. Sabedoria e poder, não resta dúvida, e nós temos exemplos disso enorme, né? A Grécia vai nos dar exemplos, né, de escolas de sabedoria. Nós temos aqui personagens. Aqui é Alexandre. Personagens insígnes da Grécia Antiga. Solon é o último que aparece aqui, né? Todos esses são grandes mentes, né, da Grécia. Sabemos que Sócrates, Platão e Aristóteles foram gregos, e aqui então nós temos Sócrates, o rosto de Sócrates. Então vejam bem, o que é que a tradição patriarcal ensinava? Eles ensinavam que se deve cultuar um só Deus, uma só fé, uma só maneira de ingressar nessa fé, dita por São Paulo o batismo, mas podia ser, né, no caso do mitraísmo e de outras religiões, podia ser outros modos de entrar nessa fé, mas tinha que espalhar, a missão não era fácil, espalhar pelo mundo a fé nesse Deus único, e que legaria o seu poder a um homem extraordinário que tivesse sabedoria, poder e bondade. E esse homem seria o representante vivo desse Deus, né? E isto não aconteceu, porque no que nós temos aqui, né, enquanto que a Grécia procurou primar pela sabedoria, o poder não interessava a Sócrates, ele desprezava o poder, né? Mas nós temos, há pouco mostramos a vocês o retrato de Alexandre, que matou o irmão porque o irmão disse que ele não era Deus. No banquete onde ele estava se despedindo das aventuras bélicas dele, encerrando ali na Babilônia a grande campanha guerreira para a conquista do mundo, ele já embriagado, o irmão ao lado dele, e ele disse: um brinde a Alexandre, o único Deus. E o irmão disse: para de bobagem, você saiu do mesmo ventre que eu saí. Ele pegou a lança que estava com o soldado
que estava do lado dele, e enfiou no ventre do irmão que saiu do outro lado, porque o irmão disse que ele não era Deus. Agora, Alexandre, se tivesse conquistado o mundo, ele teria suficiente sabedoria, poder e bondade. Bom, brutalidade é o que nós vemos aí, por isso o touro passa a ser o animal preferido da antiguidade, né? E na esfinge, e nós já mostramos a vocês várias vezes, mas Deus disse, não vou parar de mostrar, né? Vai ser constante, mostrar para vocês a esfinge, que é um misto de touro, leão e águia. E nessa esfinge nós temos aqui o Império Romano, Augusto e outros. Está o Imperador Augusto, que teve, vamos dizer assim, mais ou menos essas qualidades, sabedoria, poder e bondade, né? E aqui nós temos uma esfinge estilizada, aqui onde está o meu dedo. O Egito herdou essa ideia da esfinge mas também a da pirâmide, e as duas são incompatíveis. Essas duas ideias quebram totalmente a tradição patriarcal. E Moisés, voltemos a ele, nasce num país que é exatamente este, com duas ideias opostas. A esfinge, com a ideia de sabedoria, poder e bondade, acrescentada à sensibilidade, são 4 animais, e a esfinge, que é exatamente a pirâmide hierárquica que aparece na nota de $1. Curiosamente, a gente faz a pergunta, é natural, né, fazer a pergunta por que é que a nota de $1 teria uma pirâmide. Todo mundo já sabe, já mostramos várias vezes, mas aí, Anuit Septis, eles nos olharam com bondade. Eles quem? Quem passou o bastão de comando para os americanos. Digamos com clareza que os fundadores dos Estados Unidos da América, segundo um livro que eu tinha no nosso curso, foi adotado pela professora de literatura no curso de inglês. Então, no prólogo desse livro, tinha uma reunião dos fundadores do Estado americano, numa reunião com os Khazarus, o grupo-chefe dos Khazaros, que já tinha se instalado nas colônias americanas, onde eles, os fundadores, os pais fundadores, concedem leis especiais a esse grupo de Khazaros, contanto que eles financiem o progresso dos Estados Unidos da América. Está aí a pirâmide. Então, o olho que tudo vê seria eles. E a esfinge, a pirâmide social, onde cada um vai ocupar o seu lugar de acordo com a sua habilidade e de acordo com a sua iniciação. Totalmente errado, totalmente o contrário, mas a iniciação de alguma forma vai começar assim, né? Nós, infelizmente, parece-nos que a maçonaria se desviou, né, do que seria essa ideia da tradição patriarcal, porque ela usa os instrumentos da iniciação para transformar o homem num ser reto, equilibrado e vamos dizer assim, bom. Sabedoria, poder e bondade é o triângulo que a pirâmide, a maçonaria vai usar na sua ascensão até o sol, até a luz, até Mitra, segundo o grau 32 da maçonaria. E as outras sociedades secretas vão fazer a mesma coisa, começando do Gabinete das Reflexões, que está aqui à minha esquerda, o Gabinete das Reflexões. O homem velho morre
e surge um novo homem. E esse novo homem tem que adotar a tradição patriarcal, mas errada. Chegamos à nova ordem mundial, né? Aqui nós temos uma reunião de maçons antigos do século XVI, onde a luz do olho que tudo vê, de Javé, refletida no espelho, ilumina, né, o quadro que está sendo estudado, a prancha que está sendo estudada em cima de uma mesa, por vários homens que aspiram à sabedoria, que aspiram ao progresso individual, mental, e que acham que devem justamente se tornar melhores. Já dissemos que Benjamin Franklin tinha um caderninho onde ele anotava o seu dia a dia. E a cada dia, se ele não fosse melhor do que no dia anterior, para ele era um dia perdido. Então, vejam bem, chegamos à nova ordem mundial, mas perdemos o fundamental. Aqui está o brasão dos maçons antigos, lindo, o olho que tudo vê, Deus, os querubins idealizados, não seriam exatamente assim, né? É o Calibur, e aqui, olha, exatamente aqui, a coisa mais importante, a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus, chamada a Shekinah, a Sagrada Shekinah, que a Rosa Cruz também já tinha, e Moisés levou para o Egito. Então, a iniciação mosaica, a importância dela era herdada dos patriarcas, ter herdado dos patriarcas essa missão de levar ao mundo uma tradição que não tinha nada a ver com laços sanguíneos. A fraternidade maçônica, a fraternidade iniciática não tem compromisso com laços sanguíneos. Isso é meio escandaloso para os familiares dos maçons, que se tratam como irmãos realmente e do mesmo jeito da família. Então, como Abraão não era pai de Isaac, mas era irmão, e passa na Bíblia por ser o pai sanguíneo, como Isaac não era o pai de Jacó, como Jacó não era o pai biológico de José, e assim sucessivamente, até que Moisés encontra o seu pai, que é Jetro, na fuga do Egito, e ele fugia de quê? De uma coisa que para ele era aberrante. De um lado, a esfinge, que é o objeto da iniciação que nós vamos mostrar a vocês. Do outro lado, a pirâmide hierárquica. Então, a esfinge faz parte do nosso pequeno manual, pequeno grande manual, né? Onde nós vamos continuar a iniciação. Neste vídeo já estamos continuando, porque estamos explicando a vocês o que é, de fato, a mutação, o mutus liber, né? E aqui a esfinge vai aparecer explicada. Vamos explicar detalhadamente esse simbolismo que foi usado pelo autor do livro, que é anônimo, da Editora do Pensamento. Tem uma edição atual, nova, eu tenho ela, mas essa ficou mais fácil. E aqui à frente, a esfinge. Ou seja, o que está lá à frente vai nos dizer o que é a esfinge. Mas este livro é correto. Foi o primeiro presente que eu ganhei. Então, a esfinge, o leão, o boi, a águia e o touro, então vão ajudar o homem, levar o homem a ir se superando progressivamente até atingir o estágio da águia. Mostramos aqui a vocês, é muito claro, olha, do lado de cá eu tenho a esfinge, e do lado de cá eu tenho o homem. A esfinge é o homem, mas no enigma de Édipo, qual é o animal que anda de manhã de 4 patas, de tarde anda de 2, e ao anoitecer e à noite anda com 3? O homem. Mas essa resposta é o início de outra pergunta. E o que é o homem? Está aqui. Um ser cujos instintos, representados pelo boi, devem ser dominados,
devem ser submetidos à sua vontade, né? O leão, que é a valentia, a coragem para fazer as mudanças necessárias em si, a força, não a força bruta do touro, porque a força do leão não é uma força bruta, por isso ele é o rei dos animais, é o rosto, a cara de homem ou de anjo, que significa a inteligência que coordena todo esse processo, e a águia, que não é outra coisa que não a Shekinah. Então, a Shekinah, no simbolismo mosaico, equivale à águia no simbolismo acadiano, que seria o estado de comunhão com as virtudes divinas fundamentais: sabedoria, poder e bondade, e sensibilidade. A esfinge tem essas 4 capacidades. Essa sensibilidade é representada pela águia, aqui no topo da cabeça do homem, né, é que vai fazer com que o homem atinja uma empatia com o seu próximo, a ponto de ver em cada um deles seu irmão ou seu pai, como na tradição patriarcal, né? Moisés teve como pai Jetro, quer dizer, o pai espiritual de Moisés foi Jetro, que deu a ele toda a iniciação que ele não teve no Egito, porque no Egito ele teve a iniciação errada. Por um lado, a iniciação correta, que tornava ele um super-homem, a esfinge. Por outro lado, a iniciação errada, que coloca a sociedade como uma pirâmide. Detalhe, hein? Segundo pesquisadores, a esfinge tem 10 mil anos de idade e a pirâmide tem 3.300. Ou seja, a ideia da pirâmide não é dos mesmos construtores que fizeram a esfinge. A esfinge é o homem na sua caminhada para se tornar a imagem da divindade. Aqui, decodificada numa figura, né, os instintos domados, como no mitraísmo, para servirem a fins superiores, e o leão, que é a coragem, a força que doma essa força bruta, é uma força considerada, vamos dizer assim, já planejada pela natureza para ser mais forte do que o boi. O homem que tem inteligência, que vai coordenar esse processo e finalmente chegar à águia, né? Nos evangelistas, o apóstolo João é representado pela águia, o apóstolo Lucas pelo boi, né? O apóstolo Marcos pelo leão e o apóstolo Mateus pelo homem. Então, vejam, a ideia é a mesma. E no nosso livrinho aqui nós não temos a pirâmide. Vocês não vão ver a pirâmide em nenhum lugar do nosso livro de iniciações à educação pessoal, que vai ser a mutação. Esse vídeo chama-se a Mutação 2, e é justamente nele que nós vamos voltar à nossa ideia inicial, usando o simbolismo da esfinge, mas não o da pirâmide, porque a pirâmide é a deturpação da ideia patriarcal de espalhar pela terra, como Moisés bem absorveu, né, a ideia de um só Deus, uma só fé, uma só iniciação para se chegar para pertencer a esse grupo, né? Então, São Paulo diz: um só Senhor, Kyrios, ou seja, governante, uma só fé, um só sistema doutrinário, moral, filosófico, ético, religioso, um só batismo, uma só porta de iniciação pela qual entram os candidatos, um só Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o Senhor Kyrios aqui não é Deus, Deus Elohim, Eloá, El, Javé. Para o escritor javista, para o escritor javista tem diferença. Ele nomeia um e outro como sendo 2 deuses diferentes, porque são 2 escritores diferentes que nos transmitem 2 tradições diferentes.
mas para o Eduardo Churret não tem importância que Deus seja esse, contanto que seja um Deus monoteísta, né, um Deus único, e contanto que esse Deus seja idealizado, né, como sabedoria, a esfinge, sabedoria, poder, bondade ou amor e sensibilidade para sentir a dor do próximo, a empatia, né? Então, Moisés, assassino oficial de do faraó, ele sendo príncipe do Egito e sacerdote de Osíris, segundo Maneton. Maneton é um historiador egípcio. Então, Churret já tira as notas dele de um historiador egípcio pouco posterior a Moisés, chamado Maneton, que diz que o nome de Moisés era Osarsif, por isso não consta nos registros do Egito, e que ele tinha uma sensibilidade especial, ou seja, aquele animal que está aqui acima da cabeça do homem ou do anjo, a águia, já existia em Moisés de um modo especial. Então, na nossa esfinge, o objetivo seria chegar a essa águia. Essa águia é o cume da iniciação. É para onde é o ponto mais alto colocado aqui na maçonaria, como sendo, aqui obedecendo a tradição hebraica patriarcal. A maçonaria junta várias tradições, é uma coleção maravilhosa, é um tesouro, né? A busca a Lenda do Tesouro Perdido é um filme simbólico que busca essa tradição. Então, a Arca da Aliança seria a presença de Deus no homem, o homem que se transmuta, né? Nós denominamos o vídeo de transmutação, né? O homem que se transmuta, transmutação 1, 2 e 3. Moisés se transmutou no momento em que ele, depois de ter recebido toda essa tradição patriarcal de Jetro, seu pai espiritual, assim como Abraão foi pai espiritual de Isaac, Isaac foi pai espiritual de Jacó, não há consanguineidade. Jacó foi pai espiritual de 12 iniciados, as 12 tribos de Israel, e de um homem especial chamado José, que aparece na Bíblia. Então, teremos que atingir essa arca da aliança, que seria a presença do Deus em nós. Mas, vejam o que aconteceu. Quem é que domina o mundo? Os Estados Unidos. Parece que agora o poder vai passar para a China. Estamos exatamente aqui, por isso que eu me empolguei e nos outros vídeos terminei dando uma guinada e saindo do nosso tema. Na nota de $1 tem a pirâmide e do outro lado a águia. Ambas as coisas. Quer dizer, a escolha parece que em determinado momento na iniciação em que os Estados Unidos, pelo rito de York ou pelo rito escocês, em determinado momento, vocês sabem que tem que ser feita essa escolha. Então, eu vou deixar que a minha ambição, vamos ver isso no próximo vídeo, né, me leve ao cume da pirâmide social, porque veja, a massa amorfa está embaixo e a cada camada de pedras em cima estão aqueles que mandam nos que estão embaixo, até chegar ao ponto em que aquele olho que tudo vê manda em tudo. Pode ser idealizado como Deus e pode ser o homem que conquistou o poder universal. Hoje já existe, chama-se Nathaniel de Rothschild, Barão de Rothschild. Então, mas no outro lado da nota de $1 tem a figura da águia. Não estou aqui com essa nota, mas tem a figura da águia. Então, os grandes impérios da antiguidade sabiam disso e volto a repetir. Os sábios pesquisadores descobriram que a esfinge, que é a ideia patriarcal da unidade de um Deus que tem 4 poderes, sabedoria, poder, bondade e sensibilidade, tem 10.000 anos, 10.000, e que a pirâmide de Giza, a maior de todas, tem 3.300.
Então, os construtores da esfinge, logicamente, não podem ter sido os construtores da pirâmide. São 7.000 anos aproximadamente de diferença entre uns e outros. Quem trouxe a esfinge trouxe a iniciação verdadeira. Fazer do homem uma estrutura completa em que não se despreza o boi, os instintos, mas doma-os através da força do leão, que é um animal mais forte do que o boi. O leão mata o boi facilmente, mas aqui não é para matar, embora na iniciação mitraica, a herdada pela Espanha, o toureiro matasse o boi, mas Mitra não mata o boi. Então, quando a gente mostrar aqui a vocês, nessa montanha de livros, não sei exatamente onde é que está a figura de Mitra, mas a figura clássica dele é ele em cima do boi, enfiando uma espada no flanco do boi e matando. Mas a tourada de Madrid não era assim, era como a iniciação original. O iniciado com a capa, domando o boi, cansando o boi, até que o boi ficava exausto, em pé, resfolegando. Ele chegava diante do boi, dava 3 pancadas na testa e depois botava a capa no ombro, ia até o iniciador, o mestre da iniciação, e o mestre então concedia a ele o grau, a inteligência, a astúcia e, em suma, a águia, o homem e o leão vencerão o boi. É isso que a humanidade perdeu, é isso que Eduardo Churret quer restaurar, e é isso que ele diz que foi a missão de Moisés, que Moisés, no final das contas, parece que se perdeu. Então, o fundador do Império Acádico, Sargão, primeiro ou segundo, não se sabe, é o dono dessa cabeça, né? Os imperadores romanos, os sábios romanos, né? Tá aqui, achei a esfinge que eu queria, né? A esfinge original é esta aqui, é a Síria, é uma tradição que vem dos sumérios, acádios, caldeus, e aí que passa para o Egito, depois para a Grécia, né? A esfinge que nós conhecemos, né, no mito de Édipo já é a esfinge grega. Então ela toma conta da humanidade, é a iniciação correta. Então aqui nós temos o retrato de um sábio grego. A Grécia primou pela sabedoria. Então, do triângulo, que é a esfinge, né? Então, do triângulo, sabedoria, poder, bondade e sensibilidade, a Grécia privilegia a sabedoria. Aqui nós temos a imagem de Sócrates, o rosto de Sócrates, e aqui nós temos outras figuras célebres, igualmente célebres, tanto quanto Sócrates, dotadas de grande sabedoria. O último deles aqui é Solon, o reformador de Atenas, que elevou as classes mais pobres a uma dignidade que elas jamais sonharam ter. Então, a mudança de Solon, a legislação de Solon, estava de acordo com a esfinge. Então, talvez seja necessário uma pirâmide social, mas essa pirâmide social não pode constituir na sua base os miseráveis. Não pode. Maçonaria. Então, se fizermos isso, destruímos a tradição patriarcal. E acho que na nota de dólar, infelizmente, o que avulta é a esfinge, símbolo dos Illuminati, dos governantes do mundo. A águia, que aparece, a águia americana, que aparece também no Império Austríaco, que aparece nas forças de Hitler, e aqui nós temos também na alquimia. Então, também aqui, ó, também na alquimia nós vamos ter a pirâmide. É impossível um mundo sem organização. Então, a maçonaria criou uma imagem belíssima, que nós vamos tentar encontrar aqui para mostrar para vocês. A águia bicéfala
faz parte, né, das joias dos graus superiores, uma águia de 2 cabeças, encontrei aqui, né, símbolo do Supremo Conselho, a águia bicéfala, portanto a águia, o mais elevado grau da maçonaria tem como símbolo a águia, e ela está segurando aqui, dependendo do grau, ela está segurando um lábaro que tem Deus meunque jus, Deus é meu juiz, quer dizer, já me identifiquei de tal maneira, a minha consciência já chegou a um grau de proximidade com a divindade, quer dizer, a Shekinah, a divina Shekinah já está em mim, como no brasão lá dos antigos, de modo que ele é meu juiz, então eu presto contas a ele. E a outra figura semelhante que tem aqui, Ordo ab caos, a ordem provém do caos. Então todo caos, como nós estamos agora metidos nesse pelo coronavírus, então todo caos deverá ser conduzido até a ordem. Esse é o trabalho das escolas iniciáticas, né? É o trabalho das escolas secretas, mas só quem pode fazer isso é quem tiver o privilégio de ter atingido a Shekinah, o Senhor, o Kyrios do Novo Testamento, representado por Jesus Cristo. Deus está em mim e eu estou nele. Eu estou no Pai, eu e o Pai somos um. Então, como vamos terminar, voltamos a apresentar a imagem idealizada de Moisés. Na dimensão em que ele vivia, já permanentemente na presença dos Elohim, dos anjos, e a estrela de 6 pontas, que significa, nas altas iniciações, o intercruzamento do masculino com o feminino, da sombra com a luz, ou seja, do equilíbrio. Equidade e justiça eram as qualidades que Davi cultivava, a justiça e a equidade. Equidade quer dizer não fazer diferença, não fará diferença quando julgar o pobre e o rico, o estrangeiro e o natural da terra, diz o Código Mosaico. Lembre-se que também tu foste estrangeiro no Egito e fostes escravos, e como nos trataram de maneira cruel. Então, aqui nós temos o Deus idealizado por Moisés, e aqui os anjos que o guardam, impedindo o profano, o ser humano ou os demônios de se aproximarem dele. Ele na sua auréola brilhante, e os querubins, serafins e as ordens angélicas impedindo que a imagem dele seja atingida por quem não é digno, embora eu tenha que confessar que a magia negra existe. Então, resumindo tudo, não saímos da nossa proposta. A mutação. Mutus liber. Leger, releger. Labora et invenies. Ou como se diz na maçonaria no quarto das reflexões, né? Visita o interior da terra, você mesmo, e retificando-se, quer dizer, tornando-se uma pessoa reta com aqueles instrumentos, encontrarás a pedra oculta. Visita interiora terra, retificando-que invenies occultum lapidem. Na iniciação alquímica não se diz o que se encontrará. Labora, lege, relege, labora et invenies. Não diz o quê? Na iniciação maçônica se diz, o símbolo é a pedra filosofal, a pedra, mesma coisa que a alquimia, uma pedra que será transformada, será trabalhada, será lapidada, será transformada na pedra cúbica. E na alquimia também se diz, mais simbolicamente, né, o final de tudo, a pedra filosofal é o azoto. E seria
a substância química hidrogênio, que é o primeiro elemento que a natureza formou, segundo a história do Big Bang, da criação do mundo. Voltaremos então à nossa iniciação, no próximo vídeo, já explicando aqui que tirem a venda dos olhos e revejam transmutação 1, 2 e 3 com esses olhos. Moisés teria recebido de Jetro no Egito uma iniciação que ele repudiou quando assassinou o oficial do faraó que estava açoitando um velho cansado, escravo, caído. Levanta, levanta, levanta. Ele pegou o chicote, enlaçou no pescoço do oficial e estrangulou, que ele era um homem muito forte. E aí se tornou um assassino, porque o homem não tinha feito nada a ele. Ele não agiu em legítima defesa. Então, o não matarás, no hebraico, a ideia é não assassinarás. E aí um sacerdote de Osíris, um membro da casa real, assassinou. Então, ele vai fugir do Egito e vai encontrar o seu pai espiritual, Jetro, que tem a tradição patriarcal, que é a iniciação pura de Elohim, de Yahvé Elohim, de Jeová. Aqui Churré não se preocupa com o nome desse Deus, o importante é quem é ele, como é ele. É de fato o Deus dos patriarcas, do monoteísmo tradicional, que tem sabedoria, poder, bondade ou amor e sensibilidade para ter misericórdia dos homens. Paulo diz: irmãos meus, eu vos afirmo, as nações adoram a Deus devido à sua grande misericórdia. Aí está o ápice, a misericórdia, aquele que tem poder total, Deus, o Senhor da vida, né, o Senhor do universo, que tem toda a sabedoria, todo o poder, tem que ter bondade e sensibilidade para usar de misericórdia. E Jesus vai dizer: bem-aventurados os que agem com misericórdia, porque a misericórdia triunfará no julgamento. E o julgamento será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Minha gente, veja como as peças se encaixam perfeitamente. Jesus vai ser, no nosso curso, vamos dizer assim, um astro da iniciação. Moisés depois falha porque ele organiza o povo, ele dá a iniciação correta, o povo sempre se rebela contra ele e ele termina deixando o povo nas mãos de Josué e com a tarefa de conquistar a terra de Canaã. E aí parece que há uma mudança de mentalidade e ele deixa de ser um organizador, o legislador, o formador de uma nação, para ser um conquistador. Então, essa ideia está excluída, né? Solon ficou famoso por ter sido o maior legislador de Atenas. Ele é essa figura aqui. E por que foi o maior legislador? Porque ele se preocupou com a camada desprivilegiada da população. Refez todo o código, toda a legislação ateniense, grega, de tal maneira que não houvesse miseráveis na sua população. Essa foi a missão de Moisés. Quando entrares na terra que o Senhor a te dá, disse ele a Josué, distribuí-la-ás entre os chefes das tribos, de modo que cada chefe tenha a sua porção de terra, e que essa porção seja suficientemente grande para ser distribuída entre os chefes das famílias. Não havia pobre, muito menos miséria. Cada um tinha o seu quinhão de terra, né, onde poderia plantar, colher e comer tranquilamente do seu pão. Quando Jesus chegou, já encontrou a miséria. As multidões dos esfomeados, dos miseráveis, que passaram a seguir Jesus. Então, o plano de Moisés não deu certo. Não deu certo. Então, onde ele falhou, fica a critério de cada um procurar, mas ele não conseguiu fazer o que Javé ordenou que ele fizesse. Eliminar a miséria, eliminar a pobreza. Quer dizer, a pobreza em si não é odienta, porque o homem precisa de pouco para viver. E os hebreus viviam uma vida simples. Mas os monarcas, no seu luxo,
né, viviam uma vida de abundância e desperdício, né? Então, aqui chegamos ao fim desse vídeo, mostrando que não saímos do nosso tema, apenas o atualizamos, mostrando que o atual rei do mundo não usa de misericórdia. Se o coronavírus foi plantado por ele, por ordem dele, e ele devia ter antes fabricado uma vacina com a qual imunizou-se a si, a sua família e o seu séquito, que é imenso pelo mundo. São 72 auxiliares imediatos, 300 auxiliares mais distantes e 500 agentes internacionais. Então, vacinado, ele teria feito uma negociata com Xi Jinping, presidente do Partido Comunista Chinês, de tal maneira que a pandemia acontecesse. Então, a epidemia se espalhou de Wuhan até várias cidades, e quando já tinha tomado metade da China, a OMS e Xi Jinping, presidente do Partido Comunista, deram a notícia ao mundo. A pandemia já estava em curso. Como uma carruagem veloz, ela tomou conta do mundo. Se esse homem fez isso, se e apenas se, isso é uma hipótese de trabalho, então ele é a mais perversa das criaturas. E é o único trilionário do mundo. Bilionário, Bill Gates é, Schwarzenegger é, Mel Gibson é, mas trilionário só tem ele. Então, esse homem não seria o Kyrios de Paulo, um só Senhor, um só Kyrios, o governante, um só. Então o mundo terá um só governante. Está previsto nas profecias. Uma só fé, uma doutrina, a doutrina patriarcal monoteísta. Um só batismo, uma só iniciação, né? Uma exigência para a entrada nesse grupo de homens que sejam livres das paixões, que exerçam a virtude. Um só Deus e Pai de todos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está claro? Não saí do tema. Atualizei. Com isso a gente se despede de vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas já se chama Mutação 1, porque explicamos a transmutação, que é a iniciação de Moisés. Aqueles vídeos todos são como Moisés aplicou a tradição patriarcal dada a ele por Jetro. Agora não entrarei mais em detalhes na vida de Moisés, mas transmutou-se, segundo o Churré, quando foi ao coma induzido, segundo o Javista, na teofania da sarça ardente, quando ele se deparou com o Eu Sou, Eié, Axé, Eié. E todos nós teremos que ter essa experiência, o encontro com o Eu Sou. Essa é a águia, é o objetivo da iniciação. Muito obrigado a todos, espero que esse vídeo tenha ajudado, que a máscara não tenha atrapalhado o som e que tenha sido audível. Deem seu like ou dislike, inscrevam-se no canal e deem o positivo. Inscrevam-se. Até a próxima, se Deus quiser.